Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz, Igreja Lagoinha Global. Aleluia. Vocês já ouviram falar? Lagoinha Global? Quem já ouviu falar aqui? Levanta a mão. Pois é, queridos, nós somos Lagoinha Global. Repita aí para o seu amigo aí do seu lado. Nós somos Lagoinha Global. Não é mais Lagoinha Pará de Minas, Lagoinha Niterói, Lagoinha Portugal, Lagoinha Espanha, Lagoinha Japão. É Lagoinha Global. Nós fazemos parte da mesma família. Aonde você for, é a mesma identidade. Você faz parte. Amém? Glória a Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Vocês já pararam para pensar o que é ser Lagoinha Global? É algo tão tremendo, queridos, que é uma visão. Visão de um homem chamado Pastor Márcio. Pastor Márcio, desde que ele se converteu, a visão dele é evangelismo. Ele é evangelista. Ele é um pastor, administrador, visionário e evangelista. E ele sempre teve no coração de ganhar almas para Jesus. E desde o início, ele ia para as praças, ele ia para todos os lugares, ele passava por aqui até Martinho Campos, aonde lá tem a primeira igreja que ele abriu lá. E hoje nós estamos tendo uma célula em Martinho Campos, para a glória de Deus. Nós estamos tendo uma célula, um GC da Lagoinha. Queridos, isso é tremendo, você faz parte disso. Você faz parte de todas essas vidas que estão sendo alcançadas no mundo inteiro. No mundo inteiro. E isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Tem alguém aqui nos visitando nesta noite? Se tiver, levante sua mão. Tem alguém? Tem alguém que... seja bem-vinda. Que Jesus te abençoe. Tem mais alguém, queridos, que está nos visitando? Que Jesus abençoe vocês e que vocês sejam muito bem-vindos aqui, vocês que estão nos seguindo aí pelas redes, que a bênção do Senhor esteja com vocês. Queridos, nós vamos falar sobre um livro que eu já tenho estudado ele há mais tempo. Vocês podem sentar. Eu tenho estudado esse livro há mais tempo. E ele tem falado muito ao meu coração. Recentemente eu já ministrei sobre ele aqui, mas sobre uma outra visão. Hoje mesmo eu estava compartilhando com o Kennedy, com meu esposo, e falando com ele como que a Bíblia é maravilhosa. Cada vez que nós lemos e estudamos e abrimos, Deus se revela para nós algo tremendo que nós não tínhamos visto antes. E o livro que nós vamos estudar, que nós vamos falar um pouco sobre ele hoje, com uma outra visão, é o livro de Esther. Ele tem me impactado muito, muito, muito. E eu quero continuar explanando sobre essa história magnífica, onde Deus nos ensina de uma forma grandiosa. Todos nós temos histórias. E se eu chamar qualquer um de vocês aqui e pedir para vocês contarem a história de vocês de 10 anos atrás, vocês com certeza vão ter muitas coisas para nos contar. Vocês vão nos contar coisas alegres, de vitórias, coisas tristes. Nós temos isso na nossa vida. A nossa história, ela é assim, não é verdade? E assim também é a história na vida da humanidade. Basta nós vermos a história recente do Brasil. Se nós olharmos para a história recente do Brasil, nós vamos citar 3 fatos que eu tenho certeza que todos
nós aqui vivenciamos eles. Nós vimos e participamos da história da Lava Jato. Eu tenho certeza que todo mundo lembra. Fez parte da história do nosso Brasil. Tenho certeza que vocês vão se lembrar do acidente em Brumadinho, que tocou tanto as nossas vidas, que nos machucou tanto. Todos nós vamos nos lembrar disso. E uma coisa linda, maravilhosa que tem acontecido é a normalização da nossa cidade. E eu tenho certeza que a normalização de todas as cidades do Brasil e de várias partes do mundo. Isso faz parte da nossa história. Fora tudo isso, nós poderíamos citar tantos outros fatos que nós tivemos e fizemos parte. A história de Esther, como já vimos, tem intrigas, tem assassinatos, mas tem justiça e tem vitória. Aleluia, ela tem vitória. E essa história de Esther, que vamos relembrar, aconteceu aproximadamente há 450 anos antes de Cristo. Lá pelo século V antes de Cristo, é claro. E os costumes daquela época, com certeza, eram bem diferentes dos nossos costumes de hoje. Muito, mas muito diferentes. São um livro, uma história de apenas 10 capítulos. E como curiosidade, nele não encontramos a palavra Deus, mas ele está presente em cada detalhe. Como está presente em cada detalhe da nossa vida. Basta a gente olhar, basta a gente observar. O tema, queridos, das nossas ministrações destes domingos, neste mês, é: nunca duvide da presença de Deus na sua vida. Diga para o outro aí ao seu lado: nunca duvide da presença de Deus na sua vida. Você quer se fortalecer como cristão? Quem quer se fortalecer como cristão? Como servo do Deus Altíssimo. Então, queridos, prestem atenção nas ministrações. Pega seu celular, seu notebook, um caderno, qualquer coisa e anote. Aqueles cultos que você não participar, vá lá no canal do YouTube e anote. O pastor Daniel começou hoje de manhã. Se você não participou, se você não viu como eu não vi também, mas eu quero ver, vai lá. Porque cada um de nós, Deus está trazendo algo que vai enriquecer e vai te fortalecer. Vai fazer com que você, quando estiver passando pelo vale, se lembre que você não está sozinho. Você vai se lembrar que Deus está com você em todo o tempo, em todos os momentos. Algumas vezes nós passamos por situações que parece que o Senhor nos abandonou. E essa sensação nos leva a um sentimento de tristeza, de ansiedade, de medo, de insegurança, a falta de confiança e até a diminuir a nossa fé. E é nesses momentos que necessitamos mais do que nunca de buscar o Senhor. Mais do que nunca de estarmos em comunhão com os irmãos. Nós precisamos mais do que nunca ler a palavra, orar, mesmo que estamos sem força, sem vontade, nós precisamos continuar. Porque o Senhor jamais nos abandona. Nós podemos até nos afastar dele, mas Ele jamais vai te abandonar. No Salmo 94:14 diz: pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Aleluia! Em Deuteronômio 31:6 diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantais diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia! Esse é o nosso Deus. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Aleluia.
Aleluia. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Sim, nós sabemos que sim. Haverá mãe? Sim. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Aleluia. Isaías 49:15 é a promessa do Senhor. Ele jamais vai te esquecer. Você que está me ouvindo aí pelas redes sociais, lembre disso, Ele jamais vai te esquecer. Ele é o seu Pai, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Ele é o seu Pai, Ele te ama e jamais te abandona. Aplaudem, louvem, louvem, louvem ao Senhor. Fale para o seu irmão, meu Pai. Fala aí para o seu irmão agora, meu Pai me ama com amor incondicional. Repita para o outro, meu Pai me ama com amor incondicional. Ele está comigo todo o tempo. Aleluia, aleluia. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 11:33. Nós vamos ler Esther, mas antes de passar para o livro de Esther, eu quero que vocês entendam e conheçam um pouco mais da profundidade do nosso Senhor. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza. Esperar o pessoal abrir, conseguiram? Amém? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Já começamos a entender que a nossa mente é muito pequenininha para sondar quais são os caminhos do nosso Pai, de Deus. Vivemos em uma dimensão muito pequena. É difícil entender qual é o horizonte que Deus está vendo. É difícil nós entendermos. Abra sua Bíblia lá em Isaías 55:9, para que a gente possa continuar abrindo o nosso entendimento, para podermos entender sobre o nosso Pai. Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Nós começamos então a entender por que o nosso caminho não é o mesmo caminho do Senhor. Mesmo que possamos procurar andar nos caminhos dele, o caminho dele é muito mais alto, do que o nosso. Ele enxerga muito mais à frente do que a gente. Nós estamos enxergando hoje, o aqui, o agora. Nós conseguimos enxergar o que foi a nossa história. Mas nós não sabemos o que acontecerá a nenhum de nós outros daqui a um segundo. Quem pode dizer o que vai acontecer com você daqui a um segundo? Quem pode? Por isso os caminhos do Senhor são mais altos. A nossa mente é muito pequena para podermos entender, para podermos enxergar os caminhos de Deus. Vamos agora para a história de Esther. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você está feliz com a sua história? Com o que você fez até agora? Você se sente confortável com a sua história? Você se sente confortável em deixar esse legado da sua história? Você já parou para pensar sobre isso? O que você tem deixado de legado até aqui?
O que quero deixar nessa mensagem é que nunca duvide da presença de Deus na sua vida. Nunca duvide. Por mais que você esteja passando por momentos desafiadores, de grandes angústias, de incertezas, de ansiedade, nunca duvide da presença de Deus na sua vida. Fale isso mais uma vez para a pessoa ao seu lado. Nunca duvide. Em Mateus, Deus nos orienta a não andarmos ansiosos por nada, por coisa alguma. Vamos lá, vamos ler o livro de Esther, do 1 ao 11. Queridos, eu já li o livro de Esther algumas vezes, e eu nunca tinha parado para prestar atenção nessa primeira parte. E Deus foi falando comigo tão profundo em relação a isso, que é o que eu quero compartilhar. Aquilo que Ele tem falado comigo. Este livro, ele é muito querido dos judeus. Uma curiosidade para vocês. Os judeus amam muito este livro. E ele é considerado por eles o livro da providência. Pois Deus age o tempo todo por trás do cenário dessa história. Da mesma forma que Ele age na nossa vida. Amém? Então vamos lá. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, só um momento. Está na cidade de Suzã. Suzã era a capital da época, tá, gente? No 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual se representou o escol. O que é escol? A elite da época, da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias, ou seja, 6 meses. Queridos, eu quero que vocês prestem bastante atenção nos versículos a seguir. Prestem bastante atenção neles. Passado esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atadas com cordões de linho e de púrpuras, as argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, Bigdá, Abagta, Zetá e Cargas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremo formosa. Vocês guardem aí, não fechem. Queridos, aqui nós passamos a entender um pouco quem era o rei Assuero. Nós lemos e muitas vezes não paramos para prestar atenção quem era esse rei. Ele era o homem mais poderoso da terra naquela época.
Ele não se comparava e não se compara a ninguém nos dias de hoje. Não tem ninguém que se compara, governo nenhum que se compara a este homem daquela época. E nem naquela época. Ele mandava nada menos do que da Índia à Etiópia. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que é muito grande o território. Eram 127 províncias. Ele era muito rico e muito poderoso. Vocês já ouviram falar de algum governo que deu uma festa de 6 meses para todos os governantes dos países atuais? Alguém já ouviu? Eu não. E ele fez isso. Queridos, imaginem, naquela época não havia hotéis 5 estrelas, 4 estrelas, não havia. Então esses príncipes que estavam lá, esses governantes que estavam lá, eles estavam hospedados aonde? No palácio. No palácio. Então 6 meses, vocês imaginam que um príncipe, ele iria sozinho lá para o palácio? Ou ele iria com uma comitiva dele? Ele tinha as comitivas. E com certeza alguns desses da comitiva estavam lá no palácio também. E quem que estava sustentando esse povo todo durante 6 meses? O rei. E além disso, dando um banquete todas as noites. Direto, com muita bebida, com muita fartura. Vocês conseguem imaginar a riqueza e o poder deste homem? Eu nunca tinha parado para pensar no poder deste homem, na riqueza desse homem. Ele era o top dos tops. E depois de tudo isso, enquanto nós estamos vendo aqui a história dele, vendo, aqui a estadia, e nós vemos assim do versículo 5 a 8, vemos que depois do 6, aquela parte que eu pedi para vocês prestarem atenção, depois que ele fez um banquete para a elite, ele pega e faz um banquete de alto nível para o povo da cidade de Suzã. Vocês conseguem entender isso? Ele fez uma festa de 7 dias. Com bebida, e se vocês olharem lá o que está descrito, era servido com vasilhames de ouro. Quando descreve o pátio é um luxo só. Queridos, nós tivemos a oportunidade de estar em Londres e de poder ir no Palácio de Buckingham. E foi muito interessante porque lá havia um pátio, aonde a rainha recebiam as pessoas. E eu fiquei me lembrando daquele pátio e imaginando toda a Inglaterra, todo Londres, não a Inglaterra, mas Londres ali, não cabia. Agora imagina, o do rei Assuero, o povo de Suzã cabia todo lá dentro. E ele faz uma festa, um banquete com tudo para aquele povo. Então aí nós começamos a entender o poder e a grandiosidade deste homem. E aí, queridas, nós vemos que esse rei poderoso, já totalmente embriagado, porque havia 7 dias que ele estava bebendo, ele então chama a rainha Vasti, convida para que ela vá à sua presença. Convida não, ele deu uma ordem. E naquela época uma ordem você tem que cumprir. E aí a rainha simplesmente diz não. E a história então começa a desenrolar. Nós começamos então a perceber que havia um homem, um judeu, um homem simples, que morava ali na cidade, chamado Mordecai, e que criava sua sombrinha, que era órfã, não tinha pai nem mãe, e ele criou como filha, e essa sobrinha chamava Radassa, em hebraico, mas no persa era Esther.
imagina, eles estão lá, distantes, humildes, simples, não estão tendo nem noção. Eles sabem que está tendo um evento lá no palácio, mas eles continuam vivendo a vida deles ali tranquilos. Sabe que lá no palácio está tendo uma festa, está tendo aquilo tudo, que eles já imaginavam como é que era, mas eles estão lá quietinhos. Diz a Bíblia que essa jovem era bela, formosa, muito bela. E ela está ali. E é tão interessante que com a recusa da rainha Vasti, uma afronta para o rei Assuero e também para todos os homens daquela época, com a atitude da rainha, todas as mulheres poderiam seguir a mesma atitude, fazer a mesma coisa, seguir o exemplo dela. E aí, queridos, alguém se levanta lá dos conselheiros do rei, todo mundo já tonto, e dentro daquela situação ele se levanta e fala com o rei: olha, vamos fazer um decreto. A rainha não pode mais vir até o Senhor, porque foi uma afronta que ela fez. E o Senhor tira ela do posto de rainha. E o rei achou isso bom, ele estava muito tonto e tomou essa decisão. Fez isso. Acabou a história da rainha Vasti. Acontece que, passado o tempo da embriaguez, da festa e tudo mais, o rei se lembra de Vasti, se lembra do que havia acontecido. Com certeza ele ficou um pouco triste, porque alguns que trabalhavam com ele, chega para ele e dá uma ideia. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todas as belas virgens de Suzã e de todas as regiões, e vamos selecionar para o rei. E vamos apresentar para o rei. E aquela que o rei escolher será a próxima rainha. Queridos, vocês pensam que Mordecai, um judeu, humilde, simples, com a sua sobrinha, imaginava que ela seria selecionada? Jamais, com certeza. Mas no meio daquilo tudo, queridos, ela é selecionada. Com esse decreto, a rainha cai e ela aparece, junta com outras mulheres. Então, queridos, havia ali um eunuco chamado Hegai, que ele tomava conta das mulheres do rei. E esse eunuco, então, ele era responsável pela casa, pela guarda das mulheres. E ali todas aquelas que foram selecionadas foram para este lugar, aonde elas seriam preparadas com perfumes e alimentos durante 1 ano. Agora, maridos, esposas, os maridos tampem os ouvidos, só para as esposas. Se o seu marido reclamar que você está demorando no salão 1 hora, 2 horas ou 3 horas, você vai falar com ele assim: querido, na época da rainha Vasti, era 12 anos. 12 anos não, 12 meses. 1 ano. 1 ano, gente, é só 3 horas que a gente demora, 2 horinhas. E ali elas estavam sendo preparadas. E quando terminou aquele prazo, aquele tempo, o que aconteceu? Elas foram levadas até o rei. E era o seguinte, elas iriam passar na frente do rei. Uma a uma. Cada dia era uma. Se ele gostasse, ele mandaria chamá-la. Ele falaria o nome dela e chamava. Agora, queridos, nós não sabemos, a história não fala aqui, mas o que diz é que aquelas que não eram selecionadas, elas iam para uma outra casa, que era onde ficavam as concubinas. Então nós não sabemos se essas meninas, elas poderiam voltar para suas províncias, ou se elas ficariam prisioneiras ali no palácio. Porque na realidade elas seriam prisioneiras. Porque elas não poderiam casar com ninguém. Elas não poderiam ter uma família. Elas estariam ali. Ou mesmo se elas fossem concubinas do rei, o rei tinha tantas mulheres que poderia passar anos e anos sem que eles encontrassem. Olha que vida horrível. Esther, com certeza, quando foi chamada,
o coração dela, de Mordecai, com certeza partiu, entristeceu. Imagina, ela não estava acostumada com aquele mundo. Ela não estava acostumada com aquele rei. Aquele rei era um monstro para ela. Era um monstro para eles, porque eles estavam ali subjugados. Ela tinha sido exilada. Ela era órfã, exilada, pobre. E, no entanto, ela tinha que estar afastada daquele homem que cuidou dela, que era o pai dela. Vivendo num meio hostil a ela. Tendo que negar todos os seus costumes. E, no entanto, é tão interessante que ela faz o que Mordecai diz para ela. Não fale que você é judia. E ela se mantém calada. E sabe o que acontece? Esse Hegai, ele e todos os outros que estavam ali se agradaram de Esther. Ela conquistou o coração desses homens. Hegai colocou ela no melhor aposento que tinha. Deu a ela 7 servas do rei. Ali, queridos, nós podemos ver Deus agindo. Sabe o que nós aprendemos com isso? Quando tudo parece que está tão ruim, Deus está agindo. Ele não deixa de agir. Por mais que nós não enxerguemos, por mais que pareça que está tudo escuro, tudo triste, tudo ruim, Deus está conosco. Ele caminha conosco. Ele caminha à nossa frente. Nós não estamos enxergando porque nós só estamos olhando o aqui e o agora. Mas Ele está olhando lá na frente. Ela não falou que era judia. Queridos, vemos que Deus pega uma menina e a coloca em um lugar o qual ela não tinha costume. E nós aprendemos que não precisamos nos intimidar na presença de pessoas mais poderosas. Não precisamos. Você pode estar trabalhando em um lugar onde seu superior é autoritário, prepotente. Lembre, os caminhos de Deus são mais altos. Você não sabe por que você está nesse trabalho. Você não sabe por que você está onde está. Ele pega essa menina e coloca num palácio. Queridos, aos olhos deles, era terrível. Era tudo que eles, como judeus, odiavam. Aos olhos deles era algo tão terrível, que significava talvez uma dor tão profunda. Algo tão angustiante, principalmente para aquela menina. Todos os sonhos deles, de Mordecai e dela, ele como avô, né, de querer ter uma família, um rapaz que fosse um judeu, um homem temente a Deus que a respeitasse, caiu por terra. Mas Deus estava trabalhando em favor deles, mesmo sem que eles soubessem. Olha o que está escrito no capítulo 2 de Esther 15, lá no finalzinho. Mas Esther alcançava graça aos olhos de todos quantos a viam. Isso, queridos, é obra do Senhor. Isso é o mover do Senhor. No versículo 17 vemos o seguinte: e o rei amou Esther, porque Esther se apresentou diante do rei como todas as outras. Mas na hora que o rei bateu os olhos nela, ele a amou mais do que todas as mulheres. E ela alcançou graça e favor diante dele, mais do que todas as virgens. De sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Aleluia! Uma menina órfã, pobre, se torna agora a mulher mais rica daquela época, a mulher mais poderosa daquela época. Então, queridos, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era um banquete em honra a Esther. E concedeu alívio às províncias e fez presentes com régia liberalidade. Vejam que incrível. A nossa ilustre desconhecida
exilada, agora é a rainha da Pérsia. Em outras palavras, uma judia, rainha dos persas. Queridos, isso é tremendo, ver o que Deus está fazendo. E a história continua. E sabemos que tem altos e baixos. E não significava que ela se tornar rainha seria flores, seria maravilhas, não. Mordecai era muito simples e vivia à porta do palácio. E naquele momento, então, ele ouviu e presenciou uma conspiração contra o rei Assuero. E ele avisa Esther, que imediatamente avisa ao rei. O caso é investigado e confirmado. E os 2 eunucos estão enforcados. E isso foi escrito no livro de Crônicas. Sabe o que mais me chama a atenção aqui? É que nada se fala sobre Mordecai. Ele não fica contando para todo mundo. Ele não fica chateado. Ele continua lá na porta simplesmente. Ele não fica se sentindo injustiçado. Ele não se vitimiza. Mas ele sabe o Deus que ele serve. Porque ele fica quieto. Ele fica quieto. A rainha é a sua filha, mas ele continua na porta ali. Ele podia clamar, reclamar e falar: não, você está indo no conforto, eu quero conforto também. Me fala, me arruma uma casa, me arruma isso, me arruma aquilo. Não, ele fica quieto. Ele não faz nada. E a história continua. É tão interessante que passa o tempo e o rei engrandece então alguém que era o seu conselheiro, Amã. Diz para o seu colega do lado: Amã. Guarda esse nome, Amã. O rei o exalta. Todos os servos do rei que estavam na porta do rei, ao seu mando, tinham que se curvar diante de Amã. Todos tinham. Mas Mordecai não se inclina e nem se prostrava. E aí os servos do rei ficam achando estranho. Olha, todo mundo se inclina, todo mundo se prostra. Então, e você? Por que você não faz isso? Ele diz: eu sou judeu. Eu só me prostro ao meu Deus. Aleluia. Queridos, vocês conseguem imaginar o que é isso? Ele estava simplesmente dizendo: olha, eu estou disposto a morrer. Eu não vou me encurvar. Eu não vou me encurvar às leis do homem. Eu não vou me encurvar aos princípios que não são de Deus. Eu não vou me curvar àquilo que não está na palavra de Deus. Eu não vou me curvar. Foi isso que ele fez. Ele não se curvou. E aí, queridos, esses servos, indignados, porque todos tinham que se curvar e ele não, e nada acontecia, eles vão lá e contam para Mordecai. Para Mordecai não, para Amã. E aí Amã fica tão indignado, tão chocado com aquilo, que ele envolve o rei de tal forma. E eu gostaria que a gente lesse lá Esther 3, do 8 ao 11. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus, e lhe disse: esta prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Queridos, olha que coisa terrível. Olha o que faz um homem com o coração totalmente cheio de ódio, de amargura. Seguindo a história, nós vemos que foi decretada a morte de todos os judeus. Todos os judeus que ficaram sabendo, inclusive Mordecai, que até cobriu de pano de saco
e de cinza, começaram a clamar, a chorar e jejuar com grande luto. A atitude de Mordecai não só atingiu ele, mas atingiu a todo o povo judeu. Queridos, vocês conseguem imaginar como Mordecai devia estar? O peso que estava sobre ele, porque uma coisa era ele ser morto. Porque se só ele estava incomodando, significava que todos os outros judeus de Suzã se prostravam. E só ele se manteve de pé. Só ele se manteve fiel. E aí, queridos, ele estava sendo culpado então da morte de todo o seu povo, da destruição de todo o seu povo. Isso estava pesando sobre ele. E eles começam então a chorar, a clamar e a buscar. Chega a notícia a Esther. E a Esther diz: eu não posso fazer nada. E aí então Mordecai diz para ela: você pensa que isso que está, esse decreto, não vai te atingir? Claro que vai te atingir. Eles vão descobrir cedo ou tarde que você é. Se você não tomar uma atitude, o seu nome e a sua descendência será destruída. Mas Deus vai levantar alguém. Deus vai fazer alguma coisa. Olha a fé de Mordecai. A fé dele é que ele cria que Deus iria fazer diferença. Esther, então, o que ela faz? Ela diz: olha, convoque então um jejum de 3 dias, com todos de Suzã, todos os judeus de Suzã. Vocês não vão comer nem beber durante 3 dias. E eu e minhas servas faremos o mesmo. E depois de 3 dias, então, eu aparecerei diante do rei. E se eu morrer, morri. Porque só poderia chegar diante do rei quem fosse chamado. Passado aqueles dias, Esther aparece diante do rei. E ela então, o rei estende o cetro para ela. Ela toca no cetro e ele pergunta o que ela desejava. E ela disse: quero que o rei e Amã venham ao banquete que preparei. O rei consentiu e foi com Amã. Durante o banquete, o rei perguntou o que Esther desejava e disse que lhe daria até metade do seu reino. Gente, olha o tanto que esse rei amava a sua rainha. Mas ela disse: olha, rei, eu quero que o senhor venha participar comigo de um outro banquete amanhã. Eu quero que o senhor e Amã venham para esse banquete. Queridos, Amã sai dali satisfeito, cheio, porque só ele e o rei estavam no banquete. Só que quando ele chega na porta do rei, o que acontece? Está lá Mordecai. E do jeito que ele estava, ele ficou. Ele não levantou, ele não fez nada. Amã então fica indignado, fica injuriado. E aí ele manda construir uma forca de 23 metros aproximadamente, para enforcá-lo no dia seguinte. E ele, logo cedo, ele fica tão inquieto com aquilo, que logo cedo ele vai para o palácio do rei. Mal sabia ele que durante a noite o rei não havia dormido. Queridos, quem está por trás dessa história? Quem está movendo essa história? Nós não sabemos de nada. Você não sabe o que Deus está fazendo na sua história. Você não sabe o que Deus está mexendo na sua história. Você não sabe. A única coisa que nós precisamos fazer é ser obedientes a Ele. É seguir a palavra dEle. Mordecai e Esther eram obedientes ao Senhor. Porque Esther era obediente a Mordecai e Mordecai obediente a Deus. E ali naquele momento, Mordecai não sabia que o decreto da morte dele já era para o dia seguinte. Ele não ia morrer junto com os outros judeus, mas ele ia morrer antes. Mas o nosso Deus sabia. E naquele momento então, em que está tudo preparado, o rei não consegue dormir. E ele pede então para que trouxesse os livros, para que ele pudesse ler as histórias de seu reino. E não é que a história que ele começa a ler é de um judeu, Mordecai, que havia salvado o rei de ser assassinado. Olha que incrível.
Coincidência? Ou Jesuscidência? Naquele momento, ele começa a ler e pergunta: o que foi feito a este homem Mordecai? Esse judeu Mordecai. Eles dizem: nada foi feito. Nada foi feito? Como assim? Ele salvou a minha vida e nada foi feito. Nesta hora, entra Amã no pátio. E aí o rei pergunta: quem está no pátio? Os servos dizem: Amã, chame-o aqui. Aí o Amã chega todo cheio de si, né? Todo lá, bem, tipo um pavão, né? Achando-se. Aí o rei fala assim: o que o rei faz com um homem que ele quer honrar? Amã, pensando que era ele, diz: ah, rei, pegue a roupa do rei, pegue o cavalo do rei, pegue a coroa do rei e coloque no homem que o senhor quer honrar. E pega os príncipes e saiam com ele no cavalo do rei pela praça principal, caminhando com ele e dizendo para ele assim: assim se faz com o homem que Deus quer honrar. Gente, olha que maravilha. Eu vou sentar naquele cavalo, todos vão ver que poderoso sou eu. E aí naquele momento, o que o rei diz? Ok, gostei da ideia. Vai lá, pega o judeu Mordecai e faça exatamente isso com ele. Queridos, olha o que aconteceu. Eu fico imaginando como que esse homem se sentiu. Porque aquele homem que ele queria matar, naquele momento ele sentiu que a vida dele estava sendo destruída, porque ele queria acabar com aquele homem. E agora o rei estava honrando justamente aquele homem que não se prostrava para ele, mas que só se prostrava para Deus. Para quem você tem se prostrado? Nós precisamos nos perguntar constantemente: será que nós estamos nos prostrando realmente para o Senhor? Ou tem outros ídolos na nossa vida que nós nos prostramos sem perceber? Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar atentos, porque nós queremos as bênçãos de Deus. Mas nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. E continuando, queridos, essa história maravilhosa, eu quero só dar uma paradinha, porque Mordecai e Esther nem imaginavam que a mãe estava planejando matá-lo. Eles não imaginavam isso. Mas Deus, que vê além, que esquadrinha o coração, que prova os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, estava presente. O Senhor está presente em todo o tempo. Ele estava vendo tudo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Queridos, Deus sabe e conhece todas as coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós trocamos, nós deixamos de buscar o Senhor. Nós buscamos tudo, participamos de tudo, mas não temos tempo para participar com o Senhor. Nós não temos tempo para parar, para orar, para meditar na sua palavra, para ter o tempo a sós com Ele. Mas temos tempo para tudo. Guarde isso no seu coração. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o Jeová Shalom, o Senhor da paz. Ele é o Jeová Shammah, o Senhor está aqui.
Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso Pai, Ele é tudo, aleluia. Ele diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali eu estarei. Sabe por que Jesus está aqui hoje? Sabe por quê? Porque você marcou encontro com Ele aqui. Você deixou de ficar em casa fazendo qualquer outra coisa, mas você decidiu estar aqui nesta noite, fazendo parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós estamos aqui, nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos aqui em unidade, para sermos fortalecidos, para recebermos do Senhor ânimo, coragem e saber que nós não somos sozinhos. Nós fazemos parte de um corpo. Eu quero pedir os diáconos para preparar a ceia, porque nós vamos ceiar. E o final da história, nós já sabemos, Amã morre na própria forca que construiu. Ele fez uma forca de 23 metros. Ou seja, gente, vocês sabem o que é 23 metros? Cada prédio tem uma casa, a média é 3 metros no máximo. Então imagina, 23, divide por 3. Esse foi o tamanho da forca que ele fez. Ele queria que toda a cidade de Suzã visse Mordecai lá. Mas quem ficou na forca foi ele. E tudo que ele tinha foi destruído. E sabe o que o rei fez? Passou tudo para Mordecai. Agora, quem estava abaixo do rei, do grande rei Assuero, do homem mais poderoso da terra, a rainha Esther e Mordecai, que era o seu braço direito agora. A história estava sendo traçada. Deus estava fazendo tudo. Deus estava movendo céus e terra para que o seu povo fosse protegido. Você faz parte do povo de Deus. Você é protegido por Deus. Aleluia! Não existe nada que te impeça de vencer, porque antes de você pensar em vencer, o Senhor já venceu por você.